Olá, pessoal, tudo bem? Bárbara Ferreira por aqui para mais uma análise de vaga. Dessa vez vamos olhar a vaga de mobilizador social da Gerando Falcões. Antes de eu apresentar a tela para a gente dar uma olhada na vaga especificamente, eu queria falar sobre um ponto bem relevante relacionado à cultura dessa posição, e não só que está relacionado ali à própria organização Gerando Falcões. O que acontece? A gente deu uma pesquisada no nosso banco de dados com mais de 4.500 vagas aqui, para entender quais são os perfis de organização que tem a vaga de mobilizador social. Uma coisa muito interessante que surgiu, que é o tipo de organização que essas vagas estão, são organizações muito ligadas a território. Então, sabe, para as pessoas aí que estão querendo trabalhar mesmo conectadas ali com o público beneficiário, querem estar no dia a dia, ver as transformações acontecerem, então, essa posição de mobilizador social pode ser a posição que faz sentido para você, principalmente porque ela está ali em um perfil, e aí para fazer um paralelo, é um perfil bem de liderança comunitária, de liderança de uma associação de bairro, de uma associação de um espaço mesmo, de um território, da periferia. Então, é esse perfil ali agregador que é buscada por um mobilizador social. Então, essa posição está em organizações que trabalham com bastante conexão com o território. E a gente viu aqui que não só a Gerando Falcões é um tipo de organização que tem com bastante recorrência, tá, esse tipo de vaga, mas também organizações como a Visão Mundial, que também trabalha ali com conexão com o território, e a Pimp My Carroça, que é uma organização que trabalha ali com conexão com pessoas que fazem reciclagem também, né, e seus territórios. Então, se você está curioso, curiosa com relação a essa vaga e acredita que pode fazer sentido para você, já saiba que é esse o tipo de perfil relacionado a isso. E esse ponto de cultura especificamente não só dita qual o tipo de organização que você tem que ficar de olho para encontrar essas vagas, mas também qual é o seu posicionamento, né? O que de habilidades e competências você precisa ter para ocupar essa posição. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que vai para uma festa ou tá na primeira vez em um evento e já sai falando com todo mundo, já consegue se entrosar, puxa um papo, parece que tá ali há 10 anos, 20 anos, né? Cresceu com aquelas pessoas? Então, é esse mais ou menos ali o perfil esperado de uma pessoa que faz mobilização social. Pensando também que ela precisa ter a base relacionada à gestão de projetos, né? Então, quando ela faz essas conexões, ela tem um propósito específico, ela tem uma visão também, um posicionamento para coletar dados, fazer esse acompanhamento e conseguir melhorar os relacionamentos dentro daquele território. Então, a vaga de mobilizador social, mesmo estando em diferentes tipos de organização, né? Uma organização que trabalha com a periferia, uma organização que trabalha em ordem religiosa, uma organização que trabalha na pauta de reciclagem, ela está muito pensando nesse papel de articulador, de envolvimento, de agregação de valor para todas as partes. Isso é bastante relevante para você que quer olhar para esse tipo de vaga. O segundo ponto dessa vaga que a gente vai falar hoje é sobre a cultura da Gerando Falcões. Eu não sei se você já conhece a história da Gerando Falcões, se não, vale a pena dar uma pesquisada, né? Ouvir um pouquinho ali os vídeos institucionais da Gerando Falcões, ou até mesmo algum podcast com o Edu Lira, para você entender a origem da própria organização. Muito do aprendizado de como a Gerando Falcões funciona hoje em dia, ela veio ali de organizações ligadas ao grupo BTG, tá? Que é aí os nomes mais conhecidos, né? Ambevs, Americanas, né? Todas essas organizações aí de grande, né? Que do setor tradicional, que tem processos bem estabelecidos, tem uma cultura organizacional bastante voltada para resultados. Todos os agentes, é esperado ali que todos os colaboradores tenham uma postura bastante ativa, né, de participação, de compromisso, de ligação também com o que é entregue. E a Gerando Falcões, ela entrega esses resultados hoje, né? A gente viu recentemente, por exemplo, o lançamento da Favela 3D, por conta disso, né? Porque todos os agentes, todo esse time, né,
que está dentro da própria organização vive em torno dessa cultura. Então, imagine que você deve ter se atraído ali pelos resultados que a Gerando Falcões gera e compartilha, né? Mas saiba também que existe uma cultura organizacional interna que cada organização tem a sua, tá? Então, outras ONGs têm um outro estilo de trabalho, outras ONGs têm, em vez de uma cultura voltada para metas, tem uma cultura voltada para processos ou para um impacto especificamente, enfim, né? Então, cada uma tem seu papel, tem seu jeito de funcionar, e a Gerando Falcões tem esse jeito que está bastante associado ali a processos do setor tradicional, né, voltado para metas e resultados, mas também que gera os resultados de impacto que eles tanto divulgam e a gente consegue ver, né, as verdadeiras transformações que acontecem nos territórios. Então é importante você saber que existe um jeito gerando falcões, né? O time que trabalha lá tem uma cultura e tem um jeito de pensar bem específico. As pessoas estão alinhadas, né, nesse mesmo propósito também. Então, vale entender com se o seu perfil também está dentro desse espaço. Se quando você quer trabalhar com impacto socioambiental, você também quer trabalhar em um lugar que tenha metas individuais, que você tenha que cumprir prazos, que você tenha que fazer a correria acontecer, vamos dizer assim, né? Muitas vezes também lidando com suas atividades por você mesmo, para conseguir entregar os resultados que estão sobre a sua responsabilidade. Então, é importante mencionar isso e ter essa mentalidade de que existe uma cultura organizacional. E a Gerando Falcões, por ter um processo seletivo bastante concorrido, né? Bastante gente tem interesse em trabalhar lá. Esse ponto de cultura, ele é bastante levado em consideração. E eu recomendo que você explore um pouquinho mais sobre o site da Gerando Falcões, os valores, né? O que a organização faz, entender um pouquinho mais quem são essas lideranças que estão na organização, para você entender seu nível de afinidade com esse tipo de cultura organizacional, né? A gente fala tanto, né, do nosso metodologia de mentoria, que você precisa também conhecer você mesmo para encontrar organizações que funcionam do jeito que você gostaria de trabalhar no dia a dia, estão na causa que você também gostaria de trabalhar no dia a dia, e você tem as habilidades certas, as competências certas para estar naquela posição também. Que não trabalhar com impacto não é a mesma coisa em todo lugar e nem na mesma organização. Então, esse ponto de cultura, por conhecer você mesmo, vai fazer a diferença quando você precisar ali escolher quais são as vagas que você vai se candidatar. Falei bastante sobre esse ponto porque ele é bem relevante mesmo para a escolha dessa vaga especificamente. E aí, como eu mencionei, tanto na Gerando Falcões quanto em outras organizações, porque trata-se de um perfil esperado para a vaga, para a vaga de mobilizador ou mobilizadora social. Outras vagas, você requer, né, um outro tipo de perfil. Então, por exemplo, a vaga comercial de captação de recursos é um outro perfil ali de nível de relacionamento, de posicionamento que a pessoa precisa ter. Uma vaga administrativa e financeira é uma vaga mais operacional, né? Então, é um outro posicionamento, um outro tipo de cultura e comportamento também esperado. Então, cada posição você tem esse tipo de cultura esperada e competências diferentes são esperadas também. Mas bora dar uma olhada nessa vaga. A vaga, o processo de seleção aqui, ele é todo feito pelo Gupi. A gente já tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre como, né, ver por dentro o processo de candidatura do Gupi. O vídeo sobre a vaga do Instituto Nelson Williams, tá? Então, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores para entender um pouquinho mais. Mas vamos olhar especificamente para o que essa vaga está pedindo. Então, como eu mencionei, né, essa vaga ela tem um quê ali de experiência, de requisito relacionado à gestão de projetos, mas muito mais relacionado a relacionamentos. Então, quando a gente desce aqui para requisitos e qualificações, ele traz a experiência com gestão de projetos, né?
como um ponto a chamar atenção, e também ferramentas relacionadas à gestão de projetos, né? ClickUp, Monday, Asana, enfim. Você não precisa ter uma certificação, tá? Dentro desses pontos, mas como está escrito aqui, é um conhecimento. Se você já utilizou essas ferramentas, esses processos acadêmicos, profissionais, ou em algum outro espaço, ou nível pessoal mesmo, já é um formato de você registrar ali que você tem conhecimento ou habilidade nessas ferramentas. Mas notem, como eu mencionei, articulação comunitária, mediação, atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, mediação de conflitos, né? Vai ser papel da pessoa também fazer rodas de conversa, fazer interlocução com lideranças comunitárias. Então, de novo, voltem lá. Qual é o perfil dos projetos realizados pela Gerando Falcões? São projetos em espaços, né, periféricos. Então, eles têm programas de liderança incríveis, né, que é, abarcam todo o Brasil. Tem pessoas de diferentes perfis, vamos dizer assim, de favela, né? Tem favela mais urbana dentro do contexto de metrópole, tem favelas mais interiores das cidades. Essa vaga especificamente aqui é para Cubatão, em São Paulo, é uma cidade perto ali de Santos, né? Então, ela já está te dizendo qual é o contexto que você vai estar com essa vaga especificamente. Então, é sempre importante quando você está olhando essa vaga de mobilizador social, em outras organizações também, entender qual é o território que você vai estar mobilizando no final das contas. Quanto mais você conhece do território que você vai estar trabalhando, maiores são as chances de você conseguir essa oportunidade. Então, não se esqueça de, quando você for subir o seu currículo aqui para essa vaga especificamente, ou ajustar, né, seu perfil dentro do Gupi, lembre-se de colocar lá suas experiências que estão relacionadas à articulação comunitária, ao envolvimento. Então, se você já participou de projetos sociais dentro do seu bairro, você foi uma liderança ou é uma liderança comunitária dentro do seu território, você tem contato, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí seja num contexto de acadêmico ou profissional anterior, deixe isso de maneira muito evidente, tá? Para que as pessoas entendam qual é o seu perfil e o que é que você, quais são os espaços que você já foi capaz de dialogar para te destacar dentro desse processo seletivo. Notem, gestão de projetos é um ponto, mas ele fala aqui muito mais sobre essa capacidade de perfil da pessoa de articular partes. Então, evidencie esse ponto e, lógico, lembre também de colocar uma nota ali relacionada à gestão de projetos. Essa vaga não tem muitos mistérios, tá, no processo de candidatura. Como eu mencionei, ela provavelmente vai ser uma vaga concorrida, mesmo sendo em uma cidade ali do interior, né? Geralmente, como não é uma vaga em São Paulo, uma vaga remota, tem ainda mais concorrência, mas essa vaga tende a ser concorrida por conta, primeiro, do prazo de candidatura, tá? O prazo de candidatura dela está bastante longo, então já teve bastante exposição dessa vaga. O quanto antes você se candidatar, melhor. Mas também fique atenta e atenta a esse perfil de vaga como um todo, tá? Que tem na Gerando Falcões, tem em outras organizações também conectadas ao território. Então, se você quer acessar esse tipo de oportunidade, mas ainda não tem as experiências de conexão com o território ainda, já se programe para fazer voluntariado em contextos periféricos, fazer voluntariado em contato com pessoas em situação de vulnerabilidade e construir um currículo para acessar esse tipo de vaga. Lembrando sempre também do fator de cultura organizacional. Espero que você tenha gostado de falar um pouquinho sobre essa vaga. Eu quis trazer hoje não só o entendimento da vaga específica, mas também a conexão com outras organizações que podem fazer sentido. E se você quer entender como é que você pode se aprimorar para esses processos seletivos, venha conhecer a nossa mentoria de Strava, que é uma mentoria de carreira, focando em mapear suas habilidades, seus pontos de cultura também, entender quais são as vagas do setor que fazem sentido para você e te direcionar currículo, LinkedIn, métodos de candidatura para espaçar essas oportunidades.
Além disso, a gente tem encontros ao vivo quinzenais, que sempre é um aprendizado e um processo também para a gente tirar dúvidas e criar um network, né? Para acessar oportunidades que não estão por aí. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque sempre a gente faz análise de vaga e você pode enriquecer seu conhecimento e seu processo, né, de candidatura, refinar seu processo de candidatura assistindo uma análise de vaga, que às vezes também não é uma vaga que você quer no momento, mas usa uma ferramenta ou pede um requisito que a gente pode ter transversalidade ali com outras vagas. Então, sempre assista esses vídeos. Compartilha também com quem você conhece e quer se tornar um mobilizador social, para ele pegar as dicas aqui bem relevantes para a construção dessa trilha de carreira. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.